Começando o Bairrista FC, um dia depois do Grenal. Com o Baldasso, com o Júnior Maicá, esperando o Kleber Grabowska, que está resolvendo um problema técnico no seu computador e já vem. E o Maicá há pouco fazendo teses sobre o Internacional. Aqui nos bastidores, o Baldasso sobre o Grêmio? Não, acho que não. Também, acho que não. também. Eu estou ironizando, brincando. Eu gosto de brincar. Porque eu sempre ouço alguém dizer assim, o Baldasso fala no Inter. Eu sempre ouço. É como o Baldasso dizia pro Cacalo, fala do Grêmio. Vive de Grêmio? Eu não tô pra brincadeira, Benfica, eu não tô pra brincadeira. Não tá por quê? Aconteceu alguma coisa? Não, talvez porque faz 2 dias que eu não durmo, porque eu tô puto, porque o meu time é um time de velho burro e amorfo. Talvez por isso, Benfica. Velho burro? Velho adolescente. A maturidade emocional do meu filho Antônio, de 8 anos de idade, é maior do que dos jogadores do time do Internacional. Tô enganado ou tu tá dando pau no Internacional? Não, tô dando pau, não. O que aconteceu ontem foi uma vergonha. Eu estou com vergonha do Inter. Eu estou com vergonha do Internacional. O que aconteceu ontem na Arena, a gente que trabalhou muito tempo como repórter, a gente dizia que existem alguns resultados que é para cair até o porteiro do clube. O que aconteceu ontem na Arena é para cair o porteiro do clube. Tem razão o senhor Renato Portaluppi. Era para ter sido 4. E talvez fosse até melhor ter sido 4, porque talvez aí acontecesse algum tipo de indignação dos jogadores do Internacional. Aliás, a indignação dos jogadores do Inter funciona assim. Vou te explicar como é que funciona a indignação. A indignação dos jogadores do Inter é dar faniquito depois de Grenal. A indignação dos jogadores do Inter é o Patrick pegar no pescocinho do Orihuela lá, Aquilo não foi uma agressão, foi um pedido de socorro, Baldasso. A indignação do Inter é o Musto dar com o cotovelo na cara do jogador sabendo que tem VAR. Essa é a indignação do Inter. Indignação de adolescente burro. Indignação para perder todas as divididas do jogo como o Inter perdeu, não teve. Indignação do senhor Edenilson, que é o melhor jogador do Internacional. É o senhor Edenilson, que é um leão contra o Esportivo e um gatinho sempre em jogos decisivos. Essa indignação não existe. O senhor Edenilson, que é o melhor jogador do Inter tecnicamente, tem que entender que para ser um grande jogador tem que ter personalidade. E ele parece não ter personalidade. Ele se esconde em grandes jogos, se submete em grandes jogos. O Internacional de ontem é um fiasco. O seu Moisés dando cabeçadinha para o chão no gol do Grêmio. Aquilo é uma vergonha. Eu tenho vergonha do que aconteceu ontem. Vergonha de um time do Internacional que simplesmente não conseguiu implementar nada dentro de campo do que consegue implementar contra o Esportivo, contra o Aimoré, contra o Tolima. Aí é mais fácil, né? Aí tu joga... Senhor Eduardo Cudê, treinador Eduardo Cudê, que foi para a coletiva ontem para dizer que o mental, o problema foi o mental não está bueno. Eu queria dizer, senhor Cudê, que o mental do Internacional do time tem a ver com o seu trabalho de vestiário. Se o mental não está bem, é porque o seu trabalho não está sendo bom nesse sentido também. Outra coisa, o senhor Cudê disse que o Internacional, outra argumentação para o Inter perder a partida é que o Grêmio joga junto há muito tempo. Quer dizer, então, que enquanto o Grêmio jogar junto há muito tempo, nós vamos perder Grenal. Senhor Cudê, o senhor teve 4 Grenais no ano e perdeu 3, seu Cudê. Acabou a paciência. Baldasso, não tem que fazer terra arrasada assim. Hoje a minha terra está arrasada. Hoje é terra arrasada. Eu não quero mais ver o Moisés no time. Jogo eu na lateral esquerda do Internacional. Eu não quero mais ver o Musto no time. O adolescente de 33 anos de idade. Não quero mais ver. E outra coisa. Mais uma coisa. Quantos jogadores, Silvio Benfica, campeões da Taça São Paulo, da Copinha, estavam em campo no time do Internacional ontem? Quantos jogadores estavam? Nenhum. Quantos jogadores da Copinha estavam no banco de reservas do Internacional ontem? Nenhum. Isso não é incumbência do treinador. Um clube de futebol tem que ter filosofia de futebol. Senhor Marcelo Medeiros, presidente do Internacional, qual é a filosofia do clube? Qual é a filosofia do clube? Qual é a filosofia do Inter em relação ao aproveitamento de jovens? É para ter aproveitamento? É para o Inter voltar a ser um clube vendedor? É para aproveitar quando a safra é boa, como é nesse momento campeão da Copinha? Então o senhor determine isso para o treinador.
Porque o treinador tem que obedecer à filosofia do clube. Ou o senhor estará sendo omisso. Aliás, senhor Marcelo Medeiros, isso eu já lhe disse pessoalmente, inclusive. O senhor tem que aparecer depois de uma condição dessa e dar entrevista. Nem que não seja entrevista para a imprensa. Abre uma live no clube, no Facebook, no YouTube do Internacional e dê uma manifestação, uma explicação à torcida. É que a comunicação do Inter não funciona, né? A comunicação do Inter é boa para criar quiz e joguinho de caça-palavra durante a pandemia no Twitter. Para isso, a comunicação do Inter é boa. A comunicação do Inter é boa para chamar o Carpinejar. E para censurar repórter? A comunicação do Inter é boa para chamar o Carpinejar, que sai das catatumbas quando o Inter perde, para falar mal do Internacional, chamar o Carpinejar para ação publicitária. Para isso, a comunicação do Internacional é boa, né? Agora, para botar o presidente para falar com a torcida depois do que aconteceu ontem, não é. Então, assim, um fiasco. Acabou a paciência. Olha o desabafo do colorado Fabiano Baldasso. Baldasso, eu estou aqui para provocar. Em seguida já vou ouvir o Maicá e vou ouvir o Kleber também sobre o Grenal. Mas eu estou aqui para provocar e vou te provocar agora. Tu não via nada disso ali atrás? Quando tu só elogiava o Internacional? Mas aí é que tá, Benfica. O Internacional tem boas partidas no ano. O Inter não tem um mau grupo. O Inter tem um bom grupo de futebol que sucumbe em momentos decisivos. Ontem era um momento decisivo. Eu vejo o Internacional funcionando. Eu vejo o Inter funcionando. E espero, obviamente, que funcione nos momentos decisivos. Como é que eu vou esperar no momento decisivo que o senhor Edenilson, que é o melhor jogador... O que eu espero de um grande jogador no momento decisivo? Eu espero que o Edenilson vá lá e chame a responsabilidade. Aí o senhor Edenilson vai lá e se esconde do jogo. É isso que eu espero. O que eu espero de um time? O que é o time do Cudê? O time do Cudê, Benfica, é um time que racionalmente corre riscos defensivos. Ele é mais exposto defensivamente porque ele compensa isso com ações ofensivas. O que foi o Inter ontem? Um time com todos os riscos defensivos do esquema do Cudê e com nenhuma ação ofensiva. Um time de ligação direta. O time do Argel. Ontem era o time do Argel. Um time de ligação de coitado do Guerreiro. O Guerreiro fazendo pivô no meio do Jeromel e do Kahneman sozinho, de costas. Mas o que é isso, cara? O que é isso? O Internacional sem triangulação, sem participação dos laterais. Aí entram os problemas técnicos também, mas não aconteceu. Eu esperei que funcionasse, Benfica. O ingênuo Fabiano Baldasso esperou que o time do Cudê, que a gente gosta contra o Sportivo e contra o Aimoré, funcione contra o Grêmio. Só que não funciona. Bom, daqui a pouco eu quero ver detalhes técnicos e táticos do Grenal com o Kleber. Mas antes, o outro lado. Júnior Maicá vem. E não para por aqui a tua indignação, Baldasso. O espaço está aberto para ela seguir durante o programa, até porque tem algumas coisas que a gente vai colocar a respeito disso, como, por exemplo, o aproveitamento de jovens. Diz aí, Maicá. Olha, Silvio, pois é, né? Eu entendo aí a indignação do Baldasso, né? É complicado realmente essa sequência péssima de resultados. O Inter não consegue responder dentro de campo e agora adotou essa medida de apatifar os jogos, né? Ontem foi meio... O final do Grenal foi meio patético, assim. Aquele lance do Luciano foi final de pelada, sabe? Quando o pessoal esquece de dar o sinal, quando passa de 1 hora ali na quadra de society, aí rola aquele lance, depois daquele lance o pessoal diz assim, não, tá, acabou o jogo, vamos embora. Foi mais ou menos isso. O Inter, além de não ter jogado nada, a postura dos caras é impressionante, assim, né? A falta de... O Inter confunde esse tipo de picuinha, de ronha, de discussão fora de campo com a indignação que o torcedor quer ver dentro de campo, né? Que é a reação do time, juvenil, jogando bem. Também. Juvenil, mas eu discordo, sabe, do Eduardo Cudê. Eu não acho que é uma questão mental. Eu acho que o problema do Inter é que ele se acostumou a esse tipo de coisa, entendeu? O que o Patrick fez ontem, né? E para tentar dar uma resposta é um escape. Foi o que aconteceu também quando o D'Alessandro fez isso agora, xingando o presidente da federação. É que não tem... O Inter não tem mais respostas para o que está acontecendo em Grenal. E eu acho assim, Silvio, sinceramente, o Grêmio ontem jogou muito bem, tá? Mas o Grêmio, me entendam bem, assim, as peças do Grêmio todas funcionaram muito bem, exceto o Jean-Pierre. Mas de novidade tática dentro de campo, o Grêmio foi o mesmo, né? Maicon conduzindo o time à frente, Matheus Henrique sentiu ali a coxa, foi substituído, entrou o Lucas Silva,
um pouquinho mais de marcação. Boa partida do Orejuela, que para mim está pintando como titular. O Cortez, que não é um cara tão bom no ataque, mas que ajeita a linha defensiva do Grêmio, foi muito bem ontem, né? O Everton, não tem o que dizer do Everton. O Everton é um craque. O Diego Souza fazendo a função mesmo de centroavante. O Diego Souza é um jogador que tem tanta qualidade que ele jogou em todas as posições do meio para frente. O Alisson muito bem também, ajudando o time na recomposição. Mas o Grêmio, Silvio, não teve nada de novo, entende? Eu não estou querendo diminuir a vitória do Grêmio, muito pelo contrário, eu estou eufórico, fui dormir 5 da manhã, estou com a cabeça inchada de tanto uísque que eu tomei. Mas assim, o Inter não consegue, o técnico do Inter não conseguiu ver o que está acontecendo ainda. Ele acha que o time dele vai submeter o Grêmio a um estilo de jogo, né? A única jogada que o Inter tem que funciona de ataque, que é a troca de posições, aconteceu uma vez só, que foi naquele lance do Thiago Galhardo, que ele acabou chegando atrasado no cruzamento do Guerreiro. Então o Grenal de ontem mostrou mais uma vez que o Inter se precipitou muito nessas últimas semanas em declarações. Eu sei que tem muita gente reclamando aí, os colorados reclamando das comemorações dos jogadores do Grêmio, mas a gente tem que lembrar aqui, o Renato citou isso na coletiva também, o Kudê não pode ir para o microfone dizer que foi superior em 3 Grenais, sendo que não ganhou nenhum, né? E ontem chegou a 3ª derrota e um empate. O presidente do Inter podia ter colocado de outra maneira. É óbvio que o Marcelo Medeiros não vai dizer na TV que o grupo dele é inferior, que é pior, mas ele pode dizer de outra maneira, ele não precisa ser prepotente. Os números não dizem isso pro Inter, né? E do lado do Grêmio é o trabalho que o Grêmio vem fazendo, a qualidade. A gente vê os melhores jogadores do Grêmio são crias da base, os jogadores saem, deixam uma fortuna nos cofres, deixam taças, deixam legados. Olha o que foi a despedida do Everton ontem, né? Então eu acho que assim, o exemplo que o Inter precisa procurar agora está do lado, que é o do Grêmio, que é a chegada do Romildo e diz assim, nós vamos pagar a conta, baixar a cabeça, sofrer um pouquinho, vamos trabalhar. E o Inter não, o Inter está preocupado em falar, está preocupado em superar o Grêmio no grito, né? Seja dentro de campo com o chilique do Patrick, seja xingando o presidente da federação, e na bola a mesma coisa de sempre, perdendo na bola. E é isso que está acontecendo, né? O Grêmio ainda é superior, o Grêmio teve uma queda de rendimento em relação aos anos anteriores, no meio do ano que vem, no meio do ano passado adiante. O Grêmio se recupera agora com os Grenais, né? Dá muita moral, e o Inter vai ter que se resolver jogando, porque nem tempo para treinar tem mais. Kleber Grabowska e o Grenal, hein, Kleber? Eu queria fazer um elogio ao time do Grêmio, que foi muito consistente. Tira aí uma certa irregularidade do Matheus Henrique, que começou mal, depois cresceu, não sei se a lesão muscular atrapalhou. Tira o Jean-Pierre, que é um negócio que o Grêmio tem que estudar. E o Vanderlei, que praticamente foi um observador do jogo. O Grêmio foi muito consistente, muito parelho. E eu acho que aí o trabalho coletivo faz com que as individualidades se sobressaiam. O Orejuela foi muito bem. O Cortez, que é um jogador que não tem muito crédito, né? Um jogador regular apenas, foi muito bem, até assistência para o Maicon deu, o Maicon comandou o meio campo, o Diego Souza foi mais uma vez fundamental, e o Everton, que carregava um peso muito grande de fazer a teórica despedida, foi um cara que desequilibrou em favor do Grêmio. Então o Grêmio tem o individual e o coletivo funcionando, e acho que o Internacional ele é reflexo da falta de comando. A gente pode elencar aí nesses últimos dias, nesse período pandemia, quantas declarações infelizes, quantas frases equivocadas, quantas polêmicas desnecessárias o Internacional criou. Bota o Marcelo Medeiros nisso aí, coloca reclamação histórica em cima de arbitragem, o Kudê dizendo que não é treinador para trabalhar nesse tipo de gramado, né, que é uma situação de consequência de uma parada e do inverno gaúcho, e a principal declaração infeliz do Kudê é dizer que jogou melhor os Grenais. Ontem era o Grenal para mudar o rumo. Eu vi muitas vezes, é um divisor de águas, todo mundo linkando com aquele Grenal do Muricy em cima do Tite, quando começou a sequência de vitórias do Internacional, e toda essa esperança foi transformada proporcionalmente numa grande frustração. A gente está vendo aí o Fabiano Baldasso esquecendo muitas coisas que o Internacional tinha de positivo, que fazia com que a torcida acreditasse, só que o Internacional não praticou nada disso. E eu coloquei na véspera, Benfica, 3 duelos.
Galhardo e Diego Souza, os caras que poderiam fazer o ataque funcionar. Diego Souza venceu, sem dúvida nenhuma, foi uma peça fundamental, como se dá bem no Grenal e como é protagonista no Campeonato Gaúcho, Diego Souza. O outro duelo que eu colocava era do Renato com o Cudê, eu acho que aí tem a grande vitória gremista, o time do Grêmio funcionou. Então, nesses duelos que fariam a diferença no Grenal, o Grêmio foi muito superior em relação ao Internacional, e o Internacional tem pouca semana, tem que botar a cabeça no lugar, porque agora é Campeonato Brasileiro. A grande chance de título do Internacional foi por água abaixo ontem. Esse é o Bairrista FC, na parceria diária, na nossa live aqui, a transmissão, cada um na sua casa, no Bairrista FC, na parceria diária, então, do Grupo Bairrista com a RDC TV, evidentemente, falando sobre o Clássico Grenal. Vencido com autoridade pelo Grêmio, de novo aquela ideia inicial do Renato que precisava neutralizar a, entre aspas, intensidade. Essa intensidade no Internacional daqui a pouco vai começar a ser ironizada aí, hein? A intensidade no Internacional, e ganhou com maestria isso aí. Avançou a marcação dos seus jogadores, o Renato, no primeiro tempo, encurralou o Internacional lá atrás, matou essa intensidade do Internacional. Soberano, o Jeromel, que está jogando esse zagueiro, meu Deus do céu. O Michael, extraordinário no jogo, sim, Kleber? Uma curiosidade, Jeromel e Kahneman, né? A dupla invicta, 10 Grenais, acho que são 7 vitórias e 3 derrotas. E 3 empates? São 3 empates, aliás. São 5 vitórias e 5 empates. E em 10 Grenais o Grêmio só levou 3 gols para esses caras. Exatamente, então tá aí, ó. Então, o Jeromel soberano, Michael talvez o melhor do jogo, pro Grêmio, inclusive marcando um gol. Com ele, o Matheus Henrique jogou muito, e só jogou o primeiro tempo, e depois foi trocado pelo Lucas Silva. Maiká falou há pouco a respeito do Jean-Pierre, que realmente, tecnicamente, não foi aquele jogador superior, mas olha, taticamente, porque o Grêmio precisa exatamente controlar esses movimentos do Internacional, para mim foi soberbo o Jean-Pierre. Ele fez exatamente isso, eu vi um Jean-Pierre daqui a pouco caindo e levantando rapidamente para marcar, porque ele sabia que precisava fazer isso aí, e fez realmente com autoridade, foi um movimento assim superior desse meio campo do Grêmio. O Everton se despedindo com uma noite extraordinária, o Diego Souza, enfim, esses movimentos individuais do Grêmio, mas bem colocados taticamente pelo seu treinador, que tem razão, Kleber, venceu o duelo de novo com o técnico do Internacional. Agora, Fabiano Baldasso, tô lembrando da chegada aqui, da escolha do Inter e da chegada do Eduardo Cudê. Com ele, chegou a informação de que o Cudê era um técnico que iria mudar o modo de jogar no Internacional. Outros conceitos de futebol. Ele fez isso, e já há algum tempo eu estou dizendo que eu gosto dessa estratégia do Cudê. Mas o tempo foi passando e o que se viu foi o seguinte, o Baldasso, de alguma forma, o Cudê refém talvez do pensamento da direção do Internacional, refém dos seus próprios conceitos, as suas próprias ideias do futebol, no que diz a respeito à hierarquia de jogador para montar o time e para montar o banco de reservas. Aí monta essa estrutura em que ele pensa basicamente na intensidade e esquece que, junto com a intensidade, é preciso qualidade. Qualidade, por exemplo, técnica que o Grêmio teve no jogo de ontem. Aí ele tem um jogador que é o Musto, que leva cartão todos os jogos e não consegue tirar esse jogador. Aí ele tem 2 laterais do Internacional, que são peças importantes, falamos sobre isso nesses dias aqui no programa, importantes deste movimento para fazer o vai e vem, tanto defender como atacar, e especialmente concluir com qualidade, não consegue fazer isso aí. Quer dizer, já começa por aí um movimento torto dentro dessa estratégia do Cudê. Tem o Marcos Guilherme, que eu vou repetir, é um jogador incompleto, infelizmente, para essa função no Internacional. Ou ele vai ter que ser o segundo atacante do Internacional, disputar posição por lá, porque nessa função ele não vai dar resposta. Aí tem o Bosquilha, que vinha jogando demais e morre no Grenal, desaparece no Grenal. Aí ele tem 2 atacantes que simplesmente são amordaçados, colocados de novo no bolso pela zaga do Grêmio, e de novo o seu Paulo Guerreiro passa mais um Grenal sem marcar, e aí vem as ideias de submissão à hierarquia. O banco de reservas tem que ter o Rodrigo Lindoso, e eu pergunto para quê? Tem que ter o Potker, que está aqui há 3 anos, e eu pergunto para quê? É mais problema do que solução.
Assim como o volante do Internacional, o primeiro volante, o Musto, que é mais problema do que solução. Ah, mas o meio-campo, o D'Alessandro tá liberado lá, fica no banco de reservas, aliás, nem entrou no jogo. Mas o que eu quero dizer é que, neste meio, não se pensou na possibilidade de garotos. O Inter não pensa na possibilidade de garotos. O Inter tem um que é uma joia para ser trabalhado, mas mais do que trabalhado, colocado imediatamente no time, como fazem várias equipes aí no país. Por exemplo, que vendem jogadores com 17 anos de idade, chamado Praxedes. Esse jogador tem que jogar no time do Internacional. O Internacional precisa ter, da sua parte, da parte do técnico, o Cudê, coragem para mudar. A ideia pode continuar, mas os jogadores precisam mudar. É preciso rejuvenescer esse movimento de jogadores, especialmente no meio-campo do Internacional. É preciso dar qualidade junto da intensidade. Senão, o Baldasso daqui a alguns dias vai estar de novo aqui, dando um pau completo no Internacional, passando também pela sua direção, que parece gostar realmente dessa ideia de que não é momento ainda para os garotos, é preciso preparar melhor. É só o Inter que pensa assim. Fala, Maicá. Ô, Silvio, só para dizer, o Praxedes agora tem que jogar, né? E agora tem que ter paciência da torcida, porque assim, o jogo pra gurizada ter jogado era o jogo contra o Sportivo, os jogos do Gauchão que não jogaram. Então agora, quando ele entrar contra o Coritiba no final de semana, quando pegar um São Paulo, quando pegar um Flamengo, a torcida tem que ter paciência com o guri também, porque ele não teve tempo para maturar no Gauchão, que é o local ideal para fazer a transição, para botar essa gurizada para jogar. Ele não jogou, o cara entrou em jogos aos 45 do segundo tempo. Isso, numa boa, isso é um desaforo. Eu não teria cabeça para ser jogador. Se o técnico me chamar para entrar aos 45 do segundo tempo, eu não entro. É um absurdo um técnico fazer isso, né? E agora é o seguinte, agora o que acontece? Vai cair no colo da gurizada o Brasileirão e aí o torcedor vai nele, né? Porque agora o momento de colocar a guria é no Campeonato Gaúcho. Claro, agora ele vai pegar uma carne de pescoço no Brasileirão, jogo fora, a torcida vai ficar marcando. Então o torcedor, tô dizendo o torcedor do Inter, tem que ter paciência com a gurizada. E foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, porque eu era um torcedor chato, que reclamava da base do Grêmio, né, que reclamava de jogador jovem, e aprendi muito isso ouvindo meus amigos. O jogador jovem, ele precisa de tempo para maturar, ele precisa jogar, né, ele precisa de paciência, ele vai errar. Né? E o mesmo caso serve para o Jean-Pierre ontem, né? Que eu achei o Jean-Pierre um pouco displicente em alguns lances, assim. Mas ele é um cara que eu não estou pregando aqui, que tem que tirar ele do time, pelo contrário, ele é titular do Grêmio, titularíssimo. A cobrança sempre vai existir, mas também não dá para comparar o Jean-Pierre com o Praxedes, por exemplo, é só um exemplo. Agora, o jogo que era para ter jogado, não jogou. Vai entrar no Brasileirão e a torcida vai cair em cima. Benfica. Fabiano Baldasso, diga. Em 2006, o Fernando Carvalho jamais vai confirmar isso no ar, mas eu vou cometer inconfidência aqui. Em 2006, tu lembra o Inter perdeu o Gauchão, Maicá, lembra? Perdeu o Gauchão para o time do Pedro Júnior e do Paulo Ramos. Sim, time do Mano Menezes. Isso. Tu lembra qual era o ataque do time do Internacional nesse jogo, Silvio Benfica? O ataque do Inter nesse jogo tinha Michel, Mossoró, Yarley e Fernandão. O Abel tinha 4 atacantes no time. Quando terminou aquele campeonato gaúcho, o Fernando Carvalho chamou o Abel Braga para um churrasco na casa dele e disse o seguinte: Abel, o negócio é o seguinte, até agora jogou o teu time, agora vai jogar o meu. Tu vai tirar um atacante, tu vai botar o Alex no meio-campo, tu vai preencher esse meio-campo, tu vai fazer diferente. O Fernando Carvalho estabeleceu aquilo que nós podemos chamar de intervenção. E é isso que um dirigente tem que fazer. Por que eu estou dizendo isso? O senhor Cudê estabeleceu 35 mil critérios diferentes para aproveitamento dos jovens. Não me serve. Nenhum desses critérios me serve. Porque eu vi um Internacional que sofreu tanto nos últimos anos para conseguir novamente revelar jogador depois do que fizeram no clube, de novo florescer grandes atletas promissores. O Internacional da Copinha tem pelo menos 4 ou 5 jogadores qualificados. O Vinícius Tobias, que tem 16 anos de idade, esses dias teve interesse do Real Madrid. Intervenção, senhor Marcelo Medeiros. O senhor vai chamar o Cudê para a sua sala e vai dizer o seguinte: Cudê, respeita a sua forma de jogo, respeita as suas escolhas. Baldasso, para o presidente intervir, primeiro ele tem que pensar assim.
Será que ele pensar que precisa mudar? Ele mais nunca pensou. Ele sempre foi conservador nisso aí. E mais uma precisa vender jogador. E mais uma pergunta. O Internacional foi o maior clube vendedor na primeira década do século. O Inter precisa voltar a ser um clube vendedor. Isso é intervenção. Isso é determinação do clube. Isso é filosofia de clube. Não é filosofia de futebol. Isso é filosofia do clube. O presidente precisa chamar o Cudê e dizer para ele o seguinte: Cudê, tu escala o time que tu quiser, mas esses guris tu vai ter que colocar. Os guris têm que aparecer. Aí ele vai mudar extraordinariamente. Esse aí não seria o Marcelo Medeiros, porque ele gosta exatamente disso que está acontecendo neste momento e há muito tempo durante a sua gestão no Internacional, que é segura o garoto, segura, tem que ir com calma, com calma. Cara, chega um momento em que não tem que ir com calma, porque tu já sabe o que vai acontecer com aqueles que estão jogando. É preciso ter calma, primeiro, lança o jogador, e aí é preciso, inclusive, a paciência do torcedor, mas ali pode estar uma solução técnica. Agora, o que tu ia dizer, Maicá? Não, eu ia perguntar, uma pergunta, tem alguém no Inter que entenda de futebol para abordar o Cudê? Aliás, quando é que o Cudê vai se esforçar um pouquinho para falar um portunhol? Quando é que o Cudê vai se esforçar um pouquinho para falar um portunhol, pelo menos? Mas, o Maicá, não é questão de entender de futebol, é filosofia, não precisa entender de futebol. O presidente Marcelo Medeiros, ele só precisa entender de uma coisa, que ele foi campeão da Copinha, que tem um monte de guri bom e que o Inter precisa voltar a ser um clube vendedor. Que o Internacional precisa botar esses guris para jogar porque eles são patrimônio do clube. A incumbência do presidente é cuidar do patrimônio do clube. O Guilherme Pato é um patrimônio do Internacional e ele precisa ser exposto. O Guilherme Pato não subiu ano passado? É filosofia de clube. No Barcelona existe uma forma de jogar. Se o Argel for técnico do Barcelona, ele vai chegar lá e vão dizer para ele o seguinte: seu Argel, esse negócio de ligação direta aqui não funciona. Aqui o time toca a bola no meio campo para frente. O senhor, então, mude a sua maneira de ser técnico e se adapte a como funciona aqui. O senhor Cudê tem que entender o seguinte: seu Cudê, o senhor tem o esquema lá do volante atrás dos zagueiros, tal, os laterais que passam, os caras do meio que centralizam. Beleza, nós te contratamos sabendo disso. Agora, os guris vão ter que aparecer. Eu não quero mais ver o Potker no banco e o Peglow em casa tomando sorvete. Isso não pode acontecer. O Guilherme Pato não tinha subido ano passado também? Ele não jogou alguns jogos do Brasileirão? Ou do Gauchão? Ele jogou no Gauchão. Gauchão, né? O Guilherme Pato jogou no Gauchão contra o Brasil de Pelotas e saiu da lista do Gauchão. Esse ano passado não, eu confundi com o período pré-quarentena. No Gauchão ele já tinha subido, por que foi arquivado? E tem outra coisa também, eu entendo que os treinadores tenham suas características, suas ideias. Agora, atribuir, tá? Olha, minha opinião de fora. Vocês estão vendo a camisa que eu tô aqui. Atribuir a titularidade do Bruno Fux, o arquivamento do Moledo, porque teoricamente ele não tem a saída de bola com os pés, sendo que o Moledo foi um dos melhores zagueiros do Inter no passado, foi o melhor jogador do Inter no passado, não tem explicação. Tá bem, só que assim, ó, aí tu vai estar sendo incoerente com o que tu mesmo pregou há pouco tempo em relação aos jovens. Eu vou dizer uma coisa pra ti. O zagueiro do Inter a ser criticado ontem não é o Fux. O senhor Cuesta, que é lindo, é um homem lindíssimo, um homem cheio de tatuagens, um homem que tem um aspecto de modelo fotográfico. Todo homem cheio de tatuagem é lindo. O senhor Cuesta, que fala aquele espanhol bonito que nós adoramos, que cai tão bem nos nossos ouvidos, o senhor Cuesta fez a pior partida com a camiseta do Internacional. Então, assim, eu não vou criticar o Fux ontem, não. O gol saiu em cima do Cuesta, rapaz. Eu não vou criticar o Fux. O toque de cabeça. Mas o primeiro. Não, mas. Do Diego Souza saiu em cima do Cuesta. Mas Não, do Moisés. Do Moisés. O melhor jogador. Tô até me babando. Foi o melhor jogador de linha do Inter ontem. Foi em cima do Moisés, mas ali, aquele lado ali é do Cuesta. Mas os dois, né, Silvio? Porque o Musto aparece na cobertura ali. Tá na tela aí, o pessoal tá vendo o gol, ó. O cruzamento do Everton. O Diego Scora, tá Moisés e Musto dentro da área. Onde está o Cuesta lá? Ó? Não, tá uma bagunça nesse momento aí. O Inter tá uma baderna defensivamente, olha lá. Olha lá o Cuesta, onde ele está. A bola passa por ele ali, cara. Então, isso é falta de concentração, falta de posicionamento. Mas ele não vê o movimento do centroavante que está indo por trás, cara. Silvio, nesse lance é bom observar a movimentação do Musto. O Musto não sabe para que lado correr, e aí ele tem que cuidar do Maicon. E o Maicon tá na cara do gol sem ninguém acompanhar. Impressionante.
Impressionante. O Musto ele ficou exposto, né? Se perdeu. Tinha muita gente do Grêmio dentro da área, né? Toda hora tinha gente entrando, tabelando. O Matheus Henrique deu 18 penteadas no primeiro tempo para botar uma bola quase no canto direito, né? O Internacional não conseguia marcar, tinha muita dificuldade. Ficou uma marcação dobrada em cima do Everton, tinha 3 jogadores em cima do Everton. A zaga, o miolo da zaga aberta, o Cuesta fora do lugar, e o Musto, ele não sabia se ele corria para o Everton ou se ficava na frente da área. O Musto é o cara que tem que coordenar, ele é o avalista desse sistema defensivo do Internacional, que até então funcionava. A única peça desencaixada era o Musto, mas ontem desencaixou tudo, parecia brinquedo de criança, tinha um em cada canto da peça, da sala. Aliás, Benfica. Fala, Baldasso. Sobre o Musto e a função do Musto, que a gente está aqui há meses dizendo que quando o Dourado voltar, o Dourado vai ter a condição de executar isso com mais qualidade. E vai. Ou deveria. O Dourado está recuperado clínica e fisicamente há um mês. O Dourado não está à disposição e não está aparecendo por conta de uma recuperação de confiança psicológica. Deu. Ou me mentiram. Ou me mentiram que ele está recuperado. Ou me mentiram que ele está recuperado clínica e fisicamente. Se o problema é a recuperação da confiança, não tem mais paciência. É o Dourado agora. Eu quero o Dourado contra o Curitiba no final de semana. Eu quero o Dourado no lugar do Musto no final de semana. Acabou a paciência. Se o Dourado não está recuperado, bom, então não vai mais jogar bola. Então acabou. E se me contaram a verdade, que o Dourado está recuperado clínica e fisicamente, eu quero ele em campo no lugar do Musto neste sábado, contra o Curitiba. Ô, Kleber, o técnico do Internacional, nós estamos na quinta-feira. Já tem jogo sábado, eu até achei que era domingo. É sábado, então, contra o Curitiba, né? 7h15 da noite. O técnico do Internacional, a partir de hoje à tarde, Kleber, precisa ter coragem. Ele vai ter que fazer alguma coisa em relação à escalação do time do Internacional. Não estou falando do modo de jogar. Eu até gosto do modo de jogar. Agora, ele precisa ajustar isso aí, esse modo de jogar. Então, ele vai ter que ter coragem para tirar alguns jogadores como o Musto do time, para fazer alterações, inclusive no banco de reservas. Porque o torcedor não vai aceitar em campo no sábado contra um Coritiba, um time do Internacional, digamos, a mesma escalação do Grenal, o mesmo banco de reservas. A torcida, nesse momento, quer coragem e quer mudança imediata da parte do seu técnico, que disputou, Kleber, 4 Grenais, empatou 1 e perdeu 3. Vocês estavam até brincando, se fosse um técnico brasileiro, já tinha saído. Ontem, durante a transmissão do Grenal no Bairrista, na transmissão do Bairrista, o Júnior me perguntou no intervalo o que o Kudê faz. Ele tem que ajustar o time com o que tem dentro de campo. Porque se tu olhar para o banco, que banco mal escolhido. Zé Gabriel, Lindoso, Patrick, Potker e D'Alessandro. E aí o Internacional faz um plantão no TJD para conseguir um efeito suspensivo. Ele diz, o Internacional pode até botar o D'Alessandro. O D'Alessandro em momento algum foi cogitado. Eu não sei, acho que o Grenal de ontem também é emblemático para o D'Alessandro. A gente está falando do Moisés, está falando do Musto, mas acho que também é emblemático em relação ao D'Alessandro, né? As coisas do Internacional não funcionam. Fala, Fabiano. Não, eu vou te interromper para dizer o seguinte, porque isso é muito importante. Ontem, antes do jogo, o D'Alessandro ganhou algum protagonismo por conta das ações judiciais e recurso do Inter, e o Grêmio tentando caçar, liminar e tal. E eu vi algumas pessoas cobrando o D'Alessandro não ter entrado, mesmo o Internacional tendo conseguido recurso. Cara, o D'Alessandro não tem que entrar. O D'Alessandro não é mais solução para o time do Internacional. Gente, o D'Alessandro é uma figura que, eventualmente, numa situação específica, pode dar alguma contribuição dentro de um jogo decidido para manutenção de bola. A torcida do Internacional tem que ter consciência que o D'Alessandro não é mais solução para o Internacional. D'Alessandro, aquele D'Alessandro, acabou. O D'Alessandro de agora é um plus dentro de um processo que esteja estabelecido e ele possa acrescentar. Solução, o D'Alessandro não é mais para nada. Para nada. Acabou. Infelizmente acabou. No jogo de ontem, a troca do Kudê lá foi convencional. Ele botou o Patrick e mexeu no Edenilson e no Bosquilha. Ele não propôs nada de novo. Eu acho que o D'Alessandro eram 20 minutos do segundo tempo, né? Tinha tempo para fazer alguma coisa, só estava 1-0.
né? O Grêmio se recolheu, deu a bola para o Internacional e fechou a casinha lá atrás, esperando que o Internacional abrisse espaço e o Grêmio liquidasse o 2-0, mas o Internacional não veio porque não teve repertório. Eu acho que isso é uma outra coisa. O Kudê tem que criar alternativas dentro desse modelo de velocidade, de intensidade, de futebol dinâmico, com outras peças, porque ficou muito, muito normal para o Grêmio enfrentar o Internacional com o Patrick ou com o Marcos Guilherme. Não mudou nada, o Kudê não propôs nada de diferente. De repente, tendo um jogador com um pouquinho mais de refinamento, nem que seja para jogar 20, 15 minutos, como o do Alessandro, daqui a pouquinho pode mudar a cara do jogo. E olha só, Kleber, como é. A intensidade do Internacional perdeu para a lentidão do Grêmio. Porque eu não vou esquecer que a gente fala, eu falo muito sobre os movimentos lentos do meio-campo do time do Grêmio. Como é que é isso? Claro, ele até pode ser lento, e até não foi ontem, mas ele até pode ser lento, tá? Mas tem qualidade técnica. O Inter tem muita intensidade, mas falta a qualidade nesse meio. O técnico do Internacional precisa enxergar isso aí. Ô, Maiká, porque o meio-campo do lento do Grêmio, sem a necessidade dos 3 volantes, se impôs diante da intensidade do Internacional. O cavalo cansado levou o time nas costas ontem, hein? Nunca mais a gente vai... O cavalo cansado ontem, ele teve uma cavalaria do lado, porque a saúde do Cortez e do Orejuela deram consistência para o time do Grêmio. Como foi importante a participação desses 2 jogadores, com os laterais, o Grêmio não teve problema nenhum para sair do campo de defesa, saiu muito fácil, saiu ligeiro, né? Toda hora os laterais do Internacional estavam sendo surpreendidos, o Rodinei com muita dificuldade com o Everton e o Moisés com o Alisson e com o Orejuela, e uma coisa que o Internacional não conseguiu fazer, o Grêmio adiantou a marcação e o Internacional começou a dar balão, né? Olha, se o Michael é um cavalo cansado, é um manga larga, né? É um grande vencedor de páreo, porque assim... Mas o Maiká... Mas quem é que diz que ele é um cavalo cansado? Não sei. Fui eu que disse que ele é um cavalo cansado. Foi para mim o recado dele. O presidente Romildo Bolzan, quando disse naquele vídeo ontem, eles são melhor nisso, melhor que aquilo e melhor que aquilo, são melhor em tudo, também é para mim. Tudo bem, não tem problema. Eu aceito e acho que eles têm que me cornetear mesmo. Mas tu tá consagrado, rapaz. Que altruísmo, hein, Baldassi? Vou dizer mais. Que altruísmo. O Michael não deixou de ser um cavalo cansado. Só que enquanto o cavalo está cansando, ele é um jogador fabuloso. O problema do Michael, o Michael joga um tempo. Ontem no segundo tempo, de novo, ele saiu. Ele só jogou um tempo. Saiu no fim. Não, tá bem. Saiu no fim, ontem ele jogou, até porque o Matheus Henrique saiu no intervalo machucado. Não tinha outro jogador de meio. O Michael, eu nunca disse que o Michael é mau jogador. O Michael virou um jogador de um tempo só, um cavalo cansado. Só que ele não gostou muito desse termo. Às vezes um tempo só é suficiente para resolver o páreo, né, Silvio? Maiká, diz pro Júnior B ir largando, enquanto a gente vai debatendo aqui, ele vai largando os lances aí. Tá, já tá rolando, já vai. Isso, deixa rolar. Pode soltar mais lances coisa, aí. A gente comenta determinado lance, esse tipo de coisa. Então, é isso aí. Diretor Júnior B, pode deixar rolando então os lances. Os lances estão rolando já, Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Ô, Kleber, defina o Michael, Kleber. O Michael é um cara que vai perder a relevância no jogo do Grêmio, mas é um cara que está habituado a grandes confrontos. E eu acho que isso é uma coisa muito legal para o torcedor gremista perceber como o Grêmio cresce no grande jogo. Pode estar fazendo um campeonato irregular, chega à decisão. Lógico que a gente não vai esquecer o que aconteceu no Maracanã, no jogo contra o Flamengo, que eu acho que é uma exceção, mas principalmente Grenal, o Grêmio tem um espírito diferenciado, e eu acho que o Maicon tem muito disso. Acho que é uma espécie de porta-voz da estrela do Renato, né? O Maicon é um cara que cresce e pode estar debaixo de mau tempo, é um cara que está concentrado no jogo. Acho que foi um cara que veio com sangue nos olhos, e esse negócio que o Fabiano fala, que falta um pouco de personalidade para o time do Internacional, o Maicon tem de sobra. Não é mais o mesmo jogador, não tem a mesma importância, mas ontem ele foi fundamental na movimentação do Grêmio. Foi no meio-campo do Grêmio, aliás, no meio-campo o Grêmio ganhou o jogo, e o cara que comandou as ações ali foi o Maicon. Só que tem a questão do ajuste. Como é que o Grêmio vai continuar nesse nível, né, com essa qualidade, com esse padrão de jogo, daqui a alguns anos, não digo, né, na próxima temporada, quem sabe, porque o Michael não vai conseguir segurar o Rojão. E por isso o Renato tem que criar alternativas dentro do time, como criou ontem, para que o Michael consiga se sentir à vontade com fôlego. Acho que ele resistiu até os 30 do segundo tempo. Tá mais do que bom, né? A diferença do Maicon para o Edenilson é o seguinte: o Maicon é um gatinho contra o Novo Hamburgo e um leão no Grenal. O Edenilson é um leão contra o Aimoré e um gatinho no Grenal.
Tu tá vendo acontecendo com o Edenilson? O Baldasso tá vendo pouco jogo do Grêmio, Silvio. O Maicon contra o Novo Hamburgo jogou muito. O Maicon com a bola no pé não tem igual, velho. O problema realmente é que a idade tá chegando pra ele. Essa é uma diferença, né? E esse foi um acréscimo do jogo do Grêmio ontem. O Grêmio com a bola no pé não teve problema nenhum em relação ao Internacional. O Maicon apagou aquela ideia de que o Maicon seria um peso complicado pro jogo do Grêmio. De maneira nenhuma, com a bola no pé, com um controle. O Maicon passou fácil pelo meio campo. O Maicon tá pro meio de campo do Grêmio, Silvio, como o Everton tá pro ataque. Se o jogo tá encardido, tá difícil, dá nele que ele acalma. Se precisa qualidade, se precisa resolver alguma coisa, dá nele que ele resolve. E se tem espaço, então, para jogar, como teve ontem, ele deita, não tem jeito. Começou pelo lado esquerdo, foi pro lado direito. Aliás, quando o Maicon tá em campo, o lado direito do Grêmio cresce muito, né? O Alisson é um cara que sabe trabalhar muito bem com o lateral, joga muito bem, faz muito bem a movimentação para dar espaço pro lateral. Funcionou muito no jogo contra o Novo Hamburgo, funcionou ontem também. O Orejuela aparecendo bem. O Orejuela tem mais torque, né? Tem mais motor que o Vitor Ferraz, digamos assim. Claro, tem que eu também vou dizer algo aqui que não é para depreciar o Inter, tá? Mas tem que ter uma calma aí, porque a atuação do Inter foi ontem assim, a atuação a atuação do Inter ontem, ô Baldasso, foi patética. O final do jogo do Inter foi patético. Foi mais que patética, foi vexatória. E a qualidade... Foi constrangedora. E a qualidade do jogo... Aí é que tá. É aí que eu quero chegar. O Inter fez um jogo em Caxias contra o Grêmio e depois do jogo o vestiário colorado disse que foi a pior atuação do ano. Ontem, depois do jogo, o Alessandro Barcelos, vice de futebol do Inter, disse que foi a pior atuação do ano. Nós estamos tendo as piores atuações do ano contra o Grêmio. Nós escolhemos jogar os piores jogos do ano contra o Grêmio. Faz o seguinte, tem a pior atuação do ano contra o Aimoré, não contra o Grêmio, porra. Tá, mas olha aqui, Baldasso, nestas entrevistas, eles dizem na sequência o que é possível e o que vão fazer para que isso não se repita mais? Não aí não vem, sabe? Talvez porque não saibam. Talvez porque não saibam exatamente, né? Só vem aquele negócio, não, nós vamos melhorar, agora tem que ter muito trabalho, não sei. Não, esse tipo de discurso, qualquer torcedor enche o saco. Ele precisa saber o seguinte, quando o seu dirigente diz que foi a pior atuação do ano, o dirigente na sequência tem que dizer o que será feito a partir de agora para que isso não se repita. Para que não fique só no mental. O mental não está bueno. O mental não está bueno. Ô Silvio, Oi, fala, quando é que o Cudê vai se esforçar um pouquinho para falar nosso idioma, hein? Ele tá no nosso país, ele não tá na Argentina. Ô Maiká, outra coisa, tá? Nós estamos vendo o lance aí. Eu quero tirar 2 jogadores da minha crítica contundente. 2, só 2. Quero livrar só 2. O Lomba e o Fux. O Lomba e o Fux eu tiro fora de toda a minha raiva neste momento. Agora, o impressionante pouco, né? Disso tudo... É bem pouco, hein? O impressionante disso tudo, Kleber, é que daqui a 2 dias o Inter já tem jogo de novo. E aí é Campeonato Brasileiro. O que vai ser feito no Internacional? O Internacional vai entrar com a mesma... O Internacional vai entrar contra o Coritiba com a... Onde é que é o jogo, hein? Porto Alegre ou não? No Paraná. Não, lá em Curitiba. Couto Pereira. Vai entrar com a mesma ideia? Não, mas Silvio, tem acho que vai. Eu já estou achando que sabe o que vai acontecer? Uma mudança radical no Internacional. Mas o Cudê mexe? Vão jogar Musto e Rodrigo Lindoso. Mas o Cudê mexe alguma coisa? Ele muda? Aqui, é claro. Hein, Silvio? E demais. Parece que o Cudê vai encerrar a carreira jogando desse jeito, né? Mas o esquema não precisa mudar. O esquema não precisa mudar, Michael. O problema não é o esquema. O problema é a escolha das peças e alternativas dentro do esquema. Esse é o problema. O Benfica falou um negócio legal. O Marcos Guilherme e o Bosquilha estão fazendo o mesmo movimento sempre. Cadê as inversões? Cadê a tentativa de confundir o adversário? E a escolha das peças? Cara, eu até acho que o Bosquilha tem qualidade suficiente e característica para dar certo nesse esquema. Mas já estou me convencendo que o Marcos Guilherme jogando nesta função não vai dar certo. O senhor Cudê que não me apareça no final de semana com Moisés e Musto no time. Fim. Moisés e Musto não podem começar um jogo no final de semana. O Moisés, neste momento, ele tem que ser arquivado. Eu estou dizendo aqui... O Moisés vai jogar, hein? O Moisés vai continuar, porque o Wendel tem facite plantar. Léo Borges! Mas... Bota o guri, Kleber! E o Natanael?
Peraí. O jogo contra o Esportivo, lá na Montanha dos Vinhedos, naquele sábado à noite, ele botou o time reserva, aí ele improvisou o Matheus Jussa de lateral esquerdo, cara, e tendo o Léo Borges à disposição, concentrado, não consigo. Ali tinha que ter tomado uma mijada do presidente do clube. Ali tinha que ter tomado uma mijada do presidente do clube. Mas nesse jogo ele bota o Prachetes a 44 do segundo tempo e todo mundo diz, não, ele tá sendo preparado pro jogo seguinte. Eu ouvi isso. Tá sendo preparado porque vai jogar no dia seguinte. Porque eu falei que foi um desrespeito. Eu falei que foi um desrespeito com o garoto colocar os 44 minutos, porque com o Potker não faria isso. Com o Musto não faria isso. Com o Rodrigo Lindoso não faria isso. A propósito, eu estou te provocando aqui, Baldasso, vai ter sim alteração. Não. Vão jogar Musto e Rodrigo Lindoso. Jogo contra o Coritiba. Não, cara, eu até acho assim, é bom que tenha jogo em seguida, Benfica. É bom. A melhor coisa depois de perder o Grenal é ter um jogo logo para tu começar a mudar o status quo, tá? Só que assim, outra, tem coisas muito importantes no ano ainda. O ano não acabou. Tem Campeonato Brasileiro começando, tem Copa do Brasil que não começou e tem uma Libertadores da América que o Inter é primeiro colocado do grupo. Só que ontem, que o fiasco, que a vergonha, que o constrangimento de ontem sirva para alguma coisa. Aliás... Se é para buscar alguma coisa positiva, é que o ontem pode ter servido para alguma coisa. Daqui um mês a gente tem, um mês e mais alguns diazinhos, tem Grenal de novo, né, Silvio? Dia 23 de agosto. Setembro. 23 de setembro. Mais uns 45 dias aí a gente tem Grenal de novo, pela Libertadores no Beira-Rio. Imagina o tamanho da pressão em cima do técnico. Mas, Maicá, eu tô te vendo assim muito tranquilo, muito leve no programa. Eu tô leve. O que aconteceu? O que aconteceu contigo? Tô feliz, Silvio. Whisky? Eu tomei um whisky ontem. Cheguei em casa, 1h depois da nossa transmissão, tomei um whisky, fiquei zapeando aí TV, YouTube... Tava curtindo, né, Silvio? Curtindo, tô tranquilo. Aliás, tava curtindo ou tu tava curtido? Curtindo quando eu cheguei, curtido quando eu fui dormir. Olha, Silvio, Fala, Cleber, fala. Ô, Júnior, a gente estava falando que falta de criatividade no banco do Internacional, né? E aí o Renato, contrariando até o que a gente discutiu ontem, coloca o Isaac. Sim. O que é com o Isaac? Olha que percepção, que estrela que o Renato tem que, né? Aí, mas o Inter consagrou o Orihuela. O Orihuela é bom jogador, bom jogador. Nós debatemos isso ontem aqui. Eu disse que para mim não seria surpresa se o Darlan entrasse no segundo tempo. Aí a gente deu uma conferida, baseado no último Grenal, deu uma conferida no banco de reservas dos últimos jogos, ou o último jogo. Parece que não estava o Darlan, estava o Isaac. Eu cheguei a dizer, não, eu acho que ele vai tirar o Isaac, vai deixar dois atacantes, o Pepe e o Luciano, tira o Isaac e reforça mais no banco essa ideia do meio-campo com o Darlan. Aí o Renato não tira, ele tira fora o Darlan, mantém fora o Darlan, e não tira o Isaac, permanece com o Isaac. Mas mais do que isso, ele coloca o garoto no lugar de quem? Do Jean-Pierre, cuja característica é completamente diferente da do Isaac. Olha só, cara, isso para mim, Baldasso, é mudar a ideia, né? E aí o Isaac vai lá na frente, aí claro que tem a estrela também do Renato, e acaba fazendo o segundo gol para o Grêmio. Mas isso é o que eu julgo, mudar um pouco a ideia. Ideia de movimento no meio, porque Lindoso ou aguarda o Dourado? E aí eu acho que o que pode mudar a cara do Internacional e criar alternativa para não ter que recorrer sempre a Patrick, D'Alessandro e Potker. Peglow, Prachetes, Nonato e Yuri. Eu acho que o Dourado vai demorar. Olha, não é nem a questão de... Mas por quê? Por que vai demorar, Maicá? Porque tá quase... A informação que do Inter é que ele tá recuperado. Mas tá um ano e meio. Mas tá um ano e meio sem jogar, vai demorar a voltar a render. Ele não vai entrar no jogo do final de semana e voltar a jogar normalmente. Vai levar um tempo pra pegar ritmo. E quando é que ele vai começar a voltar pra poder voltar a render? Isso tá na hora, também acho que tá na hora. Também já passou do tempo, né? É muito mistério hoje em dia também. O jogador some um ano do time e ninguém explica nada. Eu não entendo isso também. O Baldasso, o sininho aquele vai tocar para mim muitas vezes hoje ou não?
Sabe das notificações? Não, aquele negócio assim, que entra, hein? O meu vídeo do comentário do jogo ontem já tem 110 mil pessoas que assistiram. Tu vai hoje ter um sininho ainda às 6 da tarde e tu vai ter um sininho roupa suja para tudo que é lado. Aí. Te prepara. Ô, Maiká. Oi, tivemos hoje, tivemos um tá corte. de alma leve. Tivemos um corte cortezinho de quem? rapidinho, tivemos um cortezinho, mas já voltamos. Foi 2 segundinhos. Ah, tá. Mas estamos de volta. Mas deu o que o Baldasso falou, deu certo. Pro Baldasso repetiu os horários aí, foi bem na hora que ele falou dos horários. Não, às 6 da tarde vai ter mais um vídeo normal, o Internews que eu faço, e às 9 da noite hoje eu vou fazer uma live cuspindo fogo, lavando roupa suja, dedo no olho e gritaria, não vai sobrar para ninguém. E tu, Maiká? Ah, eu tô tranquilo, Silvio, tô bem feliz, tô curtindo esse diazão bonito de tem sol. Tem alguma coisa hoje aí que tu vai gravar? Tem, vou gravar um vídeo aí. Com todo respeito? Não, tô Eu não com... consegui dormir, Benfica. Benfica, eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa 1 da manhã, cheguei em casa... Não, 2 da manhã, cheguei em casa, tentei dormir, não consegui, levantei, tomei uma garrafa de vinho, fiz amor. Outra pessoa. E só depois, às 5 da manhã, eu consegui dormir. Isso aí é um absurdo, é um absurdo. O time nessa situação e o cara fazendo amor. Ô Silvio, vou fazer um vídeo daqui a pouco sobre as estatísticas do Grêmio. O Renato com 22 grenais como treinador, só 3 derrotas. O Maicon jogou 16 grenais, só perdeu 1. É muita gente, é muita chifra nesse time do Grêmio aí pra jogar grenal. Tá, e já tem alguma informação sobre a decisão do Gauchão ou não? Ainda não. Estamos de olho aqui. A informação é que o Grêmio... Fala, Clebinho. Não, a tendência... Não, acho que tu ia falar isso, tá completo, depois eu falo. Não, é que a informação que eu tenho é que o Caxias queria começar agora a decisão, né, no final de semana, em 2 jogos. E o Grêmio quer 2 jogos também, mas lá na frente, porque... Não, mas é que... Com 2 jogos a CBF não vai tirar o jogo do Grêmio. Exatamente. Não tem data. Então, para decisão, para ter jogo de gauchão, a final do gauchão nesse final de semana, só se for o jogo decisivo, né? Por enquanto, aparentemente, se mantém os 2 jogos, e aí vai ter que ver uma questão de datas, né? Que vai ser lá na frente. Sim. Muito bem. E como é que estamos de tempo aí, Maiká? Estamos no minuto final. Então, Fabiano Baldasso, para ti esses 30 segundos finais aí, faz a tua última declaração no programa de hoje, evidentemente, o teu último desabafo aqui. Ontem foi vergonhoso, os colorados estão constrangidos, a vitória do Grêmio foi incontestável e ficou raiva, ficou mágoa, ficou vergonha e ficou a convicção de que se o Internacional não estabelecer algum corte ou alguma modificação significativa na sua postura, no seu time, na sua convicção, o Inter não ganha nada esse ano. Muito bem, esse é o Bairrista FC, hoje teve o Baldasso, o Maiká e o Kleber Grabowska, a gente fica por aqui, vamos voltar amanhã, hein, debatendo mais, dupla Grenal, o que vem pela frente, porque o Campeonato Brasileiro, como é que é? Tô feliz e tô leve, Silvio Benfica, vou curtir essa quinta-feira. Toma um whiskyzinho aí, que tá... Ó, uma informação antes de encerrar, praticamente confirmado, 26 e 29 de agosto, as datas, a decisão do Gauchão. Portanto, o Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal começa mesmo nesse final de semana. Ficamos por aqui, tchau, tchau.